esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada, deu um pé de vento, caiu um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de E aí, meus apoio. amores, sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira, acharam que eu ia esquecer? De jeito nenhum. Hoje é dia de geografia e vamos embora com a nossa videoaula de hoje, entrando na tela de vocês aí, o nosso livro roxinho, cheio de alegria para vocês, para nossa oitava semana juntos. Bora lá então, meus amores, porque hoje, no capítulo número 3, nós vamos falar sobre a água. E a água nos mares, nos rios, nos lagos, nas lagoas, nas geleiras, ela também está misturada ao solo e ao ar na forma de nuvens e compõe o corpo de todos os seres vivos. Bom, a água é um componente natural necessário aos seres vivos. As plantas necessitam de água para se desenvolver. Os animais utilizam a água para beber e tomar banho, por exemplo. Os humanos a usam para beber, cozinhar, tomar banho e em diversas outras atividades. A maior parte da água presente no planeta Terra, ela é salgada e está nos mares e oceanos. Da pequena parcela de água doce do planeta, uma parte ainda menor é considerada própria para o próprio consumo humano. É importante preservar a água e produzir e evitar, o seu desperdício para que ela sempre esteja disponível. Bom, vamos observar na imagem abaixo como a água se distribui no planeta Terra. Vejam vocês. Nós temos ali a água no planeta Terra, então aquele tanto refere-se à água salgada. Se a gente for ver, nós temos muita água salgada. Porém, olha lá a quantidade de água doce. Então, esse azul mais escuro refere-se à água salgada, esse verdinho é sobre água doce, e olha a quantidade apropriada de água para consumo humano. É muito pouco. Tem água? Tem. Tem bastante? Muita. Para consumo humano? Pouquíssimo. Por isso que, infelizmente, nós estamos vivendo esse racionamento que estamos percebendo e sentindo literalmente na pele. Bom, e o uso da água no Brasil? Vamos pensar na agricultura e na pecuária. O maior consumo de água ocorre, sabe aonde? Na agricultura. Porque precisa da água para plantar, para crescer, para deixar a terra fértil, etc. E na pecuária, que é a criação de animais. Bom, na agricultura, é comum o uso de produtos que tentam proteger os cultivos contra a ação de insetos que possam danificar as plantas. Esses venenos, chamados de agrotóxicos, podem contaminar a água usada na irrigação das plantações e contaminar o solo. Então vejam ali a imagem da irrigação do solo, do cultivo de milho, no município de Venda Nova, no Imigrante, no estado do Espírito Santo, lá em 2014. Mas também na indústria. E em segundo lugar, a gente viu lá em primeiro lugar, era na agricultura e na pecuária, na plantação e na criação de animais, mas também na indústria, que em segundo lugar, no consumo de água no Brasil, aparecem as indústrias. Nas indústrias, a água é usada em vários processos, como a limpeza das máquinas e no tingimento de tecidos e plásticos, além de ser matéria-prima de diferentes produtos. A água usada nas indústrias precisa ser tratada antes de ser descartada, porque ela pode conter poluentes e contaminar os rios e o solo se for descartada incorretamente. Bom, na imagem vocês estão vendo a estação de tratamento da água usada pela indústria do papel. O tratamento diminui as chances de água contaminar os rios e o solo. Veja que essa imagem é lá do município de Suzano, no estado de São Paulo, em 2018. Porém, o abastecimento das cidades está em terceiro lugar. Porque o consumo de água no Brasil está entre as residências, nas casas que ficam nas cidades. E essa parcela de água, ela é utilizada nas moradias, no comércio e nos serviços, em atividades como o preparo de alimentos, a higiene pessoal, a limpeza, entre outras. Nas cidades, a contaminação da água e do solo se relaciona com a ausência do tratamento de esgotos que são lançados nos rios, prejudicando o ambiente. Bom, nós falamos também sobre o lixo semana passada, lembram? Esse lixo, se não é bem organizado, não vai para o lugar correto, ele vai para o esgoto e polui também a água. Então preste atenção, contamina. Bom,
Lembre-se das nossas aulas anteriores, que uma se conecta à outra. E hoje nós estamos falando sobre a água. E vamos continuar lá. Então, seguindo com vocês lá. Então, para lembrar o que é o esgoto, a água com impurezas, o que é o esgoto? É uma água com impurezas proveniente da limpeza doméstica, de banhos e de descargas, por exemplo. Tá? Essa imagem ali é uma cena cotidiana do uso dos dados da água da moradia e a limpeza. Tá? Feito isso, meus amores, você sabia o que é preciso fazer para não faltar água? Bom, eu tenho certeza que vocês já estão craques com isso. Afinal, infelizmente, nós estamos sentindo esta falta d'água com os rodízios que estão ocorrendo aqui em Curitiba. Nas moradias e na escola, é possível adotar algumas atitudes que contribuem para a preservação da água e para a redução de seu desperdício. Vamos conhecer algumas dessas atitudes? Vejam lá vocês. Manter o chuveiro desligado ao ensaboar o corpo, fechar a torneira ao escovar os dentes, identificar e consertar vazamentos e goteiras e não lavar automóveis e calçadas usando a mangueira. Então essas são algumas dicas, porém muito importantes, para preservar e cuidar da nossa água também, evitando esse desperdício à toa. Vamos às atividades? Bom, vocês vão circular na imagem os seres vivos que dependem da água doce para sobreviver. Lembre-se, água salgada tem muito no nosso planeta, mas a água doce para consumo próprio do ser humano é, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Tá? Então, nesse caso, olhem ali. Quem que precisa da água doce para sobreviver? O ser vivo, o gato, o pássaro, a planta e o ser humano. Qual deles será que precisa? Por que é importante preservar a água doce e reduzir o seu desperdício? Por que será? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a água potável? Bom, para quem não sabe, potável significa que se pode beber. Para ser ingerida, é essencial que a água não contenha elementos nocivos à saúde. Mas não é só por isso. Para ser bebida pelo ser humano, é utilizada no preparo de alimentos e na higiene corporal. É necessário que a água não possua sabor, odor ou aparências desagradáveis. Bom, agora a partir desse texto que nós lemos ali, o que é água potável? Para ser consumida, como a água deve ser? E a água que você consome é ou não é potável? Na nossa live, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Bom, desejo a vocês uma excelente quarta-feira e nos encontramos logo mais na nossa live, tá certo? Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé.